Em junho de 2026, a maior abertura de capital da história estourou na cara de meio mundo. A SpaceX do Elon Musk abriu na bolsa, virou uma das empresas mais valiosas do planeta em dias e aí despencou. 600 bilhões de dólares evaporaram. E quem ficou segurando o prejuízo não foi o Musk, que já tinha virado o primeiro trilionário do mundo. Foi o investidor comum que comprou na empolgação, lá no topo, achando que estava entrando numa fortuna. Você viu essa bolha estourar porque deu na TV do mundo inteiro. Agora deixa eu te falar de outra e tenho certeza de que você vai se enxergar nessa mesma situação. Essa ninguém vai noticiar porque ela não estoura numa tela da Nasdaq. Ela estoura na fila da farmácia, quando o Jorge passa o cartão para comprar remédio da mãe e dá negado. O limite dele, que era 2.500, virou 600 da noite para o dia, sem aviso. E o Jorge não tinha feito nada de errado. É a mesma mecânica. Uma bolha inflada com dinheiro fácil, onde quem entra por último segura a bomba. Muda só o tamanho da manchete. E aqui tá a pergunta que eu quero que você segure. Se a bolha que todo mundo viu já estourou, o que é que o seu banco viu chegando na bolha que ninguém tá filmando? Porque quando o cara que vende o veneno começa a correr da própria loja, alguma coisa muito feia tá vindo. E a conta não vai cair em quem você imagina. Deixa eu te apresentar o objeto direito. Quando eu falo bolha das dívidas, não é palavra de jornal para te assustar. É um número que o comércio brasileiro mede todo mês. Hoje, 8 em cada 10 famílias desse país estão endividadas. 80%. O maior nível desde que começaram a medir, em 2010. Não é opinião minha, é a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. E aqui já está a primeira contradição, esse recorde de gente devendo para o banco não é problema, é o produto. Dívida, para você, é desespero. Para o banco, é estoque rendendo juro todo santo mês. Você lê recorde de endividamento como tragédia. Quem montou o sistema lê safra. E foi por isso que durante anos eles inflaram isso de propósito. Eu sei porque já estive lá dentro, cara. Já fui o Jorge. Já achei que limite alto era o banco confiando em mim. Não era. Era o banco me alugando para mim mesmo, caro. E bolha nenhuma estoura enquanto todo mundo finge que ela não vai estourar. Até o dono do aluguel perceber o risco. E sabe a primeira coisa que o banco faz quando o pânico bate? Ele te tira o controle. Te tira o controle como, né? Você olha para o cartão e pensa: o limite é meu, eu decido quando uso. Essa é a ilusão. Parece um direito seu, uma reserva que o banco guardou no seu nome. Só que não é. E aqui está o detalhe que muda tudo. Aquele limite nunca foi seu. É uma torneira que o banco abre e fecha quando quiser, sem te avisar. Tá no contrato que você assinou sem ler. E olha, não tô te julgando, ninguém lê. A cláusula diz, em miúdos, que a instituição pode reduzir ou cancelar o limite a qualquer momento a critério dela, não seu. Você acha que controla o jogo porque tem a carta na mão, mas quem decide se ela vale é o outro. E é por isso que o Jorge acordou com 600 no lugar de 2.500. Não foi castigo nem erro de sistema. Foi o banco exercendo um poder que sempre teve e você nunca reparou. Repara na perversidade. Cortaram o limite dele bem na hora em que ele mais ia precisar, porque limite a gente usa quando aperta, não quando sobra. Tiraram o guarda-chuva exatamente quando a chuva começou. E no papel, o Jorge concordou com isso. Está lá, na assinatura dele. E aí você pensa, tá, Fred, mas e daí o limite? Eu pago certinho, o banco até me trata bem. Deixa eu ser direto contigo. Esse tratar bem é a próxima ilusão que a gente precisa desmontar, porque o banco se vende como quem te dá acesso. Te oferece o cartão, o parcelamento, o empréstimo pré-aprovado que chega antes de você pedir. Parece generosidade. Ele adora que você leia assim, o cara que abre portas. Mas acesso a quê? Quando 85% das famílias endividadas desse país devem no cartão, e esse é o número da pesquisa, não chute meu, o acesso não foi ao consumo, foi a dívida, e a mais cara que existe legalmente no país. O rotativo, aquele que liga sozinho, quando você paga o mínimo da fatura, cobra mais de 400% ao ano. O churrasco de domingo que você parcelou vira 4 churrascos que você nunca comeu. Então não era acesso, era isca, a generosidade do anzol que oferece a minhoca. O Jorge teve acesso a tudo isso, e foi esse acesso que construiu, tijolo por tijolo, a armadilha em que ele acordou preso. E se você acha que 400% de juros já é o fundo do poço, respira. Porque a gente ainda nem chegou na parte em que o banco esconde o verdadeiro risco dessa bomba. O que acontece quando os milhões de Jorges não conseguem mais pagar o mínimo? Antes da gente descer mais um andar nessa história, e tem mais andar, infelizmente, se até aqui você reparou algo que não via antes, se inscreve no canal, é o que mantém esse tipo de conversa de pé. Feito? Então segura, porque agora é a parte que o banco menos quer que você entenda, porque é aqui que essa história deixa de ser sobre o Jorge e passa a ser sua. O corte de limite, o juro de 400%, isso é só superfície. Embaixo tem uma bomba que o banco sabe que existe, mede todo dia e torce para você nunca achar. Qual bomba?
A inadimplência. Tem hoje nesse país 81 milhões de brasileiros com o nome sujo. É como se 1 em cada 3 adultos na rua estivesse com o CPF travado. Recorde absoluto, e subindo. E o banco te mostra isso como problema seu, individual. Ah, é gente que se descontrolou. E aqui tá a manipulação. 81 milhões de pessoas não se descontrolam por acaso, todas ao mesmo tempo. Isso não é falha de caráter, é falha de sistema. É a bolha mostrando a primeira rachadura. E olha o que ele não te conta, o banco já calculou essa rachadura. Provisiona dinheiro esperando ela estourar, e quando estoura, ele repassa. Corta o limite de quem ainda paga, sobe o juro de quem ainda deve, espreme quem sobrou para cobrir o rombo dos que caíram. O Jorge teve o limite cortado para pagar a conta dos outros 81 milhões. Pensa na perversidade. Você, que paga suas contas com sacrifício, é quem o banco aperta mais, porque ainda é solvente. O inadimplente já não rende. Você, que segura as pontas, vira a esponja que enxuga o prejuízo alheio. A bomba não cai em quem detonou, cai no vizinho que estava de pé. E aí o desespero bate e você pensa, peraí, não tem ninguém fiscalizando isso? Onde está o Banco Central? Bom, é aqui que a traição fica completa. Você cresceu acreditando que existe um adulto na sala. O Banco Central, sério, técnico para te proteger do abuso. E existe mesmo. O problema é para quem ele olha quando o circo pega fogo. Repara num detalhe que diz tudo. A inadimplência bateu recorde mesmo nos meses em que a Selic, o juro lá no topo, caía. Se o remédio está sendo aplicado e o doente piora do mesmo jeito, a doença não é a que te venderam. Não é crise passageira. É estrutural. O sistema não está quebrado, está funcionando como foi desenhado, e aqui está a parte que vai te doer. Quem mais cai nessa engrenagem é quem ganha menos. Quase metade dos negativados do país ganha até um salário mínimo. A bomba foi calibrada para explodir em cima de quem tem menos colchão. O guardião viu isso, recorde após recorde, e o que fez? Garantiu que o banco continuasse de pé, lucrativo. Salvou o banco. Não salvou o Jorge. E é isso que eu preciso que você entenda. Quando estourar de vez, e os 81 milhões são o aviso, não tem resgate para você. O resgate é sempre pro andar de cima. A você sobra a conta o nome sujo, a fila do Serasa. O Jorge não foi vítima de um acidente. Foi o que o sistema previu que ele seria. Mas se o banco joga a conta nas suas costas e o regulador só olha pro topo, quem sobra para te puxar dessa corda bamba antes dela arrebentar? Quem sobra é você. Mas você com o jogo na mão, sabendo a regra que o banco fingiu que não existia. Porque repara, você não ficou mais endividado por entender isso. Você ficou mais perigoso. A presa que enxerga a armadilha deixa de ser presa. E é isso que eu quero fazer aqui, vídeo após vídeo. Te tirar de quem reage no susto e te botar na posição de quem vê o golpe de longe. Não com promessa de ficar rico em 30 dias, disso o mundo já tá cheio. Mas com a verdade crua sobre como esse sistema funciona e como você sai dele um passo de cada vez. Então deixa eu te pedir uma coisa. Me conta aqui embaixo. Você já foi o Jorge? Já teve o limite cortado na pior hora? Escreve aí, porque eu leio. E porque tem muita gente que precisa saber que não tá sozinha. E se esse vídeo te fez enxergar o que você não via, deixa o like. Não por mim, mas para ele chegar no próximo Jorge antes que o banco chegue primeiro. E se inscreve no canal, pois aqui a verdade pode doer, mas te liberta. A corda bamba não foi você que armou. Mas quem aprende a andar nela sem cair, uma hora aprende a descer de vez. E é para esse dia que a gente trabalha aqui.